Um acontecimento muito curioso se passou entre os discípulos de Jesus e o Mestre, que é pouco comentado, e nós vamos comentar, vamos citar este exemplo aqui, qual a sua lição. E você vai aprender com este acontecimento bíblico o que significa fé inteligente. Porque Deus nos manda pensar, não só crer. Deus nos manda pensar também. A fé, ela não dispensa a inteligência. E quem é realmente inteligente não dispensa a fé, porque sabe que a fé faz parte da vida e sem ela ninguém pode viver. Então, vamos lembrar deste fato aqui, que você pode ler no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 13. Diz o texto que Jesus, nos versículos anteriores, tinha acabado de multiplicar os pães e peixes e alimentado a multidão de milhares, num lugar afastado onde não tinha nem dinheiro para comprar comida, muito menos lugar para vendê-la. Então foi um milagre, um dos milagres mais conhecidos do Senhor Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Acabada aquela reunião com a multidão, Jesus despediu a multidão e eles entraram no barco. Estavam ali às margens do Mar da Galileia. Então eles entraram no barco e foram para o outro lado. E diz o texto que eles, os discípulos, se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um só pão. E ordenou-lhes, Jesus entrou no assunto, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus falava de um assunto espiritual. Ele citava o fermento como uma analogia de algo que se espalha. Como o fermento faz o pão crescer, ele leveda a massa e faz o pão crescer. Ele falava que as palavras dos fariseus, as palavras de Herodes e de sua corte, eram como fermento dentro das pessoas que as ouviam e que os discípulos deveriam ter cuidado com essas palavras. Assim como nós, é um conselho que nós temos que aplicar na nossa própria vida. Você tem que ter cuidado com o fermento dos fariseus hoje em dia. O fermento dos fariseus não cessou de existir. Pelo contrário, hoje ele se espalha muito mais rapidamente pela internet, pelos meios de comunicação modernos. Então chega fermento aos seus ouvidos todo o tempo. Chega fermento no seu celular todo o tempo. É alguém falando algo para contaminar o seu coração, para tirar a verdadeira fé, a pureza da sua fé. E você tem que ter cuidado com os fermentos que se espalham por aí. Então Jesus prevenia os discípulos com respeito a isso. Só que eles, movidos por um sentimento de culpa, não tinham falado nada para Jesus. Alguém viu que eles esqueceram o pão? Alguém notou. Ih, rapaz, a gente esqueceu de trazer pão. E alguém deve ter falado assim: não fala nada. Fica quieto, fala nada. Quando Jesus começou a falar em fermento, o que eles pensaram? Movidos pela culpa, diz assim o texto: e arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Aí começou um a apontar o dedo para o outro. Você pode imaginar: eu falei para você, rapaz, o saco de pão estava lá. Você deixou para trás. Você imagina aquela confusão, aquele zum, zum, zum no barco. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Em outras palavras, por que vocês estão discutindo aí porque não tem pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Em outras palavras, vocês são cegos? Vocês são surdos? E não vos lembrais? Quer dizer, vocês não têm cérebro? Não têm memória? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7
pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe, 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Em outras palavras, eu acabei de multiplicar os pães e alimentar uma multidão. Vocês estão preocupados que só tem um pão aqui no barco? Vocês acham que eu, depois de alimentar a multidão, vou deixar vocês morrer de fome? Quer dizer, não era preciso nem fé para isso, não é? Era só preciso o quê? Só isso aqui. Só pensar um pouquinho, só um pouquinho. Por isso que Jesus, às vezes, tinha esses momentos assim de frustração com os discípulos, porque, honestamente, às vezes dá raiva. Às vezes a gente se frustra. Parece que a pessoa não pensa. Parece que ela tem olhos, mas é cega. Tem ouvidos, mas é surda. Tem cérebro, mas não pensa. Porque não usa a inteligência. Bastava lembrar, horas atrás, eles estavam alimentando uma multidão com os pães que Jesus tinha multiplicado. E agora preocupados com a falta de pão no barco. Qual a lição que nós tiramos para isso? É fácil para a gente falar dos discípulos, mas vamos falar de nós. Quantas vezes você, eu, nós, também nos preocupamos, nos achamos ansiosos, nervosos com uma situação a qual já vencemos semelhante ou até pior lá atrás pela fé em Deus? Quantas vezes? Quantas vezes você está se preocupando com um problema que, se você pensar só um pouquinho, quantas vezes lá atrás Deus já te livrou de problemas maiores, você não iria nem falar que você tinha um problema hoje? Quer dizer, parece que a gente esquece o que Deus fez por nós, a gente esquece que Ele é fiel à palavra dEle, a gente esquece não só de promessas dos que está escrito na palavra, mas coisas vividas e vistas por nós. Há pessoas que parece que elas sofrem de uma amnésia espiritual. Realmente, uma amnésia espiritual. Elas esquecem tudo. Há pessoas que esquecem no sentido de ingratidão. Passam a ser ingratas. Esqueceram de onde saíram, esqueceram de onde Deus as tirou, esqueceram tudo que Ele já as livrou no passado, esqueceram quem elas eram. E hoje, como diz o texto sagrado, elas dão coices. Quer dizer, engordaram e hoje dão coices. Quando eram magras, magérrimas, quando estavam na seca, no deserto, eram humildes. A cabeça era baixa, a voz era respeitosa, mas hoje que engordaram, hoje que estão nos pastos verdejantes, dão coices. A cabeça é altiva, a voz é arrogante. Quer dizer, esqueceram de onde saíram. E quando a gente esquece de onde a gente saiu, de onde saímos, a gente perde o primeiro amor. A gente esquece de Deus, esquece da fé. E envereda por um caminho errado, longe de Deus. Então muitos esquecem por ingratidão, outros esquecem por ansiedade, ficam só pensando no problema que estão tendo agora, querem resolver o problema, então ficam ligando para um, ligando para outro, fala com um, fala com outro, e é isso, e aquilo, ai meu Deus, ora por mim aí, fulano, ora por mim, ora por mim, ora por mim. A pessoa fica tão desesperada com o problema dela, tão ansiosa, que ela não para pensar. Pensar! Nós não podemos deixar de pensar, não podemos deixar de lembrar. Jesus falou para os discípulos, não vos lembrais? Vocês não lembram quando eu parti 5 pães para alimentar mais de 5.000? E ainda teve sobra? Vocês não lembram disso, não? A gente tem que lembrar, a gente tem que parar e pensar. Lembrar das coisas passadas, não das ruins,
mas lembrar das coisas boas, como diz aquele antigo hino. Conta as bênçãos, conta quantas são. Contar as bênçãos, de onde Deus nos tirou, o que Ele já fez, como Ele já foi fiel, como Ele nunca nos falhou. E só um pouco deste exercício já vai acalmar o nosso coração, a nossa alma e dizer, não, Deus é fiel. Ele já fez no passado, vai fazer de novo no presente e no futuro também. Então eu descanso, eu confio nele. Eu entendo, pela minha fé e pela minha inteligência, pelo que os meus olhos já viram, meus ouvidos já ouviram, a minha cabeça, o meu cérebro lembra, eu sei que eu não preciso me preocupar. Ainda que só sobre um pão aqui para mim. Ainda que só sobre um pão. Eu confio que Ele, que é o pão da vida, vai suprir as minhas necessidades. Então pense, vamos pensar, só um pouquinho. Não vai gastar o seu cérebro. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.